meridiano de baço pâncreas com seu acoplado estômago. Então, estão relacionados a quê? A digestão. O que faz a nossa digestão? Recebe os alimentos, metaboliza e excreta. A excreção está relacionada também, como a gente vai ver, ao meridiano de pulmão, com o intestino grosso. Mas toda essa capacidade de absorver o que eu preciso e excretar o que eu não preciso e metabolizar, então transformar algo que está bruto ainda, que eu não tenho os nutrientes ainda específicos que eu vou usar nas minhas células, nos meus processos, e transformar eles em potenciais que são úteis para o meu corpo, está relacionado com o meridiano de baço pâncreas. Essa capacidade de transformação das coisas. E no nível que a gente pensa emocional, está relacionado ao quê? Ao raciocínio. Então, da mesma maneira, eu preciso destrinchar, às vezes, uma série de ideias. Vem uma ideia lá do meridiano de fígado, que nos dá ideias, nos dá estratégias. E aí, essa ideia depois vai para o meridiano, então, de baço pâncreas, para eu traçar, racionalizar e pensar, não, essa ideia, ela faz sentido, deixa eu pormenorizar, deixa eu colocar em linhas gerais, traçar se vale a pena, se não vale a pena. Pegar a possibilidade, então, eu tenho 3 possibilidades possíveis, deixa eu testar mentalmente cada uma delas, para ver se funciona ou não, se é uma ideia válida ou não. Então, a capacidade de ponderação, de moderação e diplomática também é uma capacidade relacionada ao baço pâncreas. Por isso, o elemento terra, como nós já vimos, que é essa diplomacia. Mas é uma diplomacia que acontece também no sentido de transformação. Eu vou transformar os alimentos para extrair, então, a vitalidade dos alimentos, que é a principal forma que a gente extrai a vitalidade do ambiente. Então, como é que eu extraio vitalidade para o meu corpo? Então, eu extraio através dessa reserva, que eu já falei, que é do rim, né? Então, que veio da minha genética. A outra maneira que eu extraio, então, também essa vitalidade através do ar, só que é pouco modificável. Então, é possível a gente modificar de que maneira? Indo para ambientes com mais natureza, certo? Então, o ar também nos traz vitalidade. Mas a forma que a gente mais pode modificar essa recepção de vitalidade é através dos alimentos. Fazendo o quê? Ingerindo bons alimentos, tendo uma capacidade boa de metabolização e de excreção do que não nos faz bem. Por isso que hoje se fala muito do quê? De desbiose e de hiperpermeabilidade intestinal. Porque isso resulta no quê? Se eu tenho desbiose e hiperpermeabilidade intestinal, o que acontece? Eu não consigo selecionar meus alimentos. Então por mais que cheguem alimentos riquíssimos, ótimos, eu não consigo metabolizar e transformar adequadamente. Então vejam bem, o baço pâncreas é sobre receber bem, metabolizar bem e excretar bem. E com isso, aproveitar, extrair o máximo de vitalidade dessa riqueza que é a natureza e que a gente tem a possibilidade de intercambiar a energia. Onde é que se manifesta o meridiano de baço pâncreas? No lábio. Então, o lábio manifesta como que está o meridiano de baço pâncreas. Então, se eu tenho lábios muito finos, significa geralmente que o meu baço pâncreas, por natureza, digamos assim, é um baço pâncreas um pouco menos exuberante. E se é um pouco mais largo o lábio, significa que eu tenho uma tendência, um potencial de baço pâncreas maior. Assim como o ressecamento. Então, é muito importante que a gente observe se esse lábio não está ressecado, porque é um sinal, talvez, que o nosso baço pâncreas, nosso meridiano, está faltando umidade. E quando falta umidade, o que acontece? Eu preciso de umidade para aquele bolo alimentar que eu ingeri consiga fazer a transição correta da boca para o esôfago, do esôfago para o intestino. Então, a umidade ela é muito importante nesses processos. E por onde abre-se? Então, ela manifesta-se nos lábios, mas abre-se aonde? Na boca. Então, é muito parecido, né, gente? Mas o que significa isso? Que toda a boca é como essa cavidade que recebe o alimento. E também, como eu citei, na língua, porque vejam bem, a fala está relacionada ao coração, mas a língua como órgão que nos ajuda ali na alimentação e também a estrutura dela está relacionada ao baço pâncreas. Por isso, na análise da língua, por exemplo, quando eu tenho esse corpo lingual muito grande, então desproporcional para a cavidade oral, então uma língua muito larga, está relacionado a uma desarmonia do baço pâncreas. Então, geralmente, esse baço pâncreas está com excesso de umidade, que pode acontecer também. Então, eu vejo um ressecamento pelo lábio, mas o excesso de umidade está relacionado então, a essa língua muito larga, com marcas de dente na lateral. É uma característica que acontece porque é como se eu encosto aqui, né? Então, está muito exuberante, eu encosto e gera uma impressão. Então, a língua não é para ter impressões. Então, depois vocês analisem a língua de vocês e vejam se por acaso essa língua ela está muito grande, mais larga do que o diâmetro da boca e se ela tem marcas laterais de dente. Então, essa língua tem que estar lubrificada. Então, a língua, assim como a face manifestava a questão do coração, a língua, ela manifesta uma série de desarmonias nos órgãos. Mas ela é muito importante para a avaliação, especialmente do baço pâncreas, que de outras maneiras a gente não consegue analisar tão bem como na língua. O baço pâncreas também rege as formas das coisas e a umidade.
Então, como eu comentei aqui, a umidade ela é necessária e importante para o processo digestivo. Mas se ela está demais, o que acontece? Ela também lentifica os processos. Então, a umidade, essa definição da medicina chinesa que me perguntam tanto, porque muitas vezes eu falo, você está com excesso de umidade, você está com uma mucosidade. O que é isso? Então, é como se essa umidade, nesse caso patológico, é como um líquido que está fora do lugar dele. E por que é regido pelo baço pâncreas? Porque ele controla o lugar das coisas. Então, que nem eu comentei, o vaso sanguíneo é regido pelo quê? Pelo coração. Mas se o sangue extravasa, sai do vaso sanguíneo, de quem que é a responsabilidade? Do baço pâncreas. Porque quem coordena o que está no lugar certo, onde deve estar a forma certa, o lugar certo, é o baço pâncreas. Então, para todos os sentidos e no líquido também. Então, esse líquido tem que estar onde? Tem que estar dentro da corrente sanguínea, tem que estar no sistema digestório, mas ele não deve estar embaixo da pele. Ele não deve estar nas pernas. Então, o que acontece se esse líquido está fora da onde tem que estar? Acaba dando inchaço na perna. Então, quando tem inchaço na perna, é uma doença, uma desarmonia do baço pâncreas. Também relacionado à forma. Então, isso na medicina chinesa é muito próximo. A gente sabe o que é umidade? É forma ou é simplesmente líquido no lugar errado? É as duas coisas, porque só tem uma obesidade, seja uma obesidade central, uma obesidade também de quadril, você está fora de uma forma que seria mais anatômica e funcional para o corpo. Então, se você está fora da forma, isso não é adequado, digamos, pela medicina chinesa. Então, está desarmonizado o quê? O meridiano de baço pâncreas. Se eu tenho nodulações, sejam elas benignas ou malignas, também está relacionado ao baço pâncreas, porque uma nodulação, ela tem um material, tem um líquido, tem algo acontecendo que não está no lugar certo, não devia estar ali. Então, se tem algo que não devia estar naquele lugar, também é responsabilidade do baço pâncreas. E a diferença aqui entre umidade e mucosidade é a seguinte: umidade é simplesmente essa retenção líquida. Então, eu tenho uma retenção líquida onde não deve. Eu tenho só encistamentos, que é o quê? Eu tenho uma bolinha, digamos assim, um cisto de ovário, um cisto de tireoide, que tem líquido dentro, ou um material coloide. Quando esse líquido começa a densificar pelo calor, tá? E aí a gente vê a importância da inter-relação entre os movimentos, porque o calor geralmente vem da onde? Do meridiano de fogo, que é o meridiano do coração, ou madeira, do fígado. Então, quando junta esse líquido onde não deve estar, junto com o calor dos outros dois meridianos, eu começo a ter massas tumorais, sejam elas benignas ou malignas, que têm um componente, então, mais sólido.